Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei. Olá, meu nome é Walter Takara e estamos estudando a Igreja Bíblica. Hoje vamos estudar a lição 9, o trabalho da Igreja Bíblica. Para que existe a Igreja da Bíblia? Qual é a sua função e o ideal pela qual ela trabalha? Para responder a estas perguntas, voltemos à palavra de Deus. A palavra igreja significa, na realidade, o povo cristão, a fraternidade daqueles que seguem fielmente a Jesus Cristo, aqueles que partilham de uma crença comum, de uma crença que pode ser definida em uma sentença simples, mas profunda: Jesus é o Senhor. E isto significa fé em Jesus, que vive, é divino e reina sobre a humanidade, sendo ele o cabeça de todo homem, como descrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 9, 1 Pedro 3, versículo 8 e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Além de partilhar de uma fé comum, os membros da igreja são dedicados a uma vida diferente. Negação de si mesmo, confraternização, perdão mútuo, compaixão, justiça, cumprimento das nobres obras que o Senhor deixou para a sua igreja. Mas, neste ponto, surge um problema. Há diversas opiniões sobre a natureza do trabalho cristão na realização da sua tarefa aqui no mundo. Será que a igreja deve mexer no setor político, comercial ou social, ou apenas no espiritual? Bem, alguns afirmam que o trabalho principal da igreja é corrigir os abusos políticos e as injustiças que existem no mundo. Outros afirmam que a igreja é uma entidade social e por isso deve providenciar divertimento. Todas essas ideias sobre o trabalho da igreja existem por causa da falta de entendimento sobre a tarefa que a igreja tem no mundo. Então, qual é a sua função bíblica? A Igreja de Jesus Cristo não é uma organização social ou clube, nenhuma empresa comercial com finalidades lucrativas, educativas ou beneméritas em si. Em outras palavras, não é uma entidade estabelecida para dirigir escolas, hospitais, editoras ou livrarias religiosas. Todas essas obras e muitas outras são boas, e qualquer cristão tem o direito de participar delas. Porém, esta não é a obra básica da igreja, apesar de algumas religiões terem chegado a concentrar-se especificamente em tais atividades. Entendemos que na Bíblia o trabalho da igreja tem 3 aspectos principais e básicas. Ou seja, pregar o evangelho, ajudar aos necessitados em nome de Cristo e edificar, no sentido de ensinar e fortalecer a igreja. Vamos estudar esses aspectos um por um. Pregar o evangelho. Então vamos ver a função da igreja, que é pregar o evangelho. Cristo ensinou aos apóstolos o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
conforme descrito em Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, conforme Marcos 16, versículo 15 e 16. E algumas décadas depois, o apóstolo Paulo exortou ao jovem pregador Timóteo: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, descrita em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Outra passagem pode ser citada, mas estas indicam básicas e claramente o desejo ardente do Senhor de que o evangelho seja ensinado a toda criatura humana. O que a igreja fazia? E o que fazia a igreja no tempo dos apóstolos? O que será que ela fazia? Seguia exatamente o mandamento de Deus. Pregava o evangelho em todos os cantos da terra. Colossenses 1, versículo 23. No livro de Atos, por exemplo, nos informa sobre essas maravilhas evangelísticas. Em todos os casos de conversão estavam presentes homens cristãos que ensinavam a vontade de Deus. Leia Atos 2, 8, 9, 10 e 16 para confirmar estes fatos. Mas, ainda segundo o livro de Atos, quem pregava e ensinava? Boa pergunta. Apenas os oficiais da igreja, os apóstolos e pastores? Será? Não, pois lemos em Atos 8, versículo 4, o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Os que foram dispersos. Evidentemente, todos os cristãos daquela época sentiam a necessidade e urgência de proclamar as boas novas, os ensinamentos da igreja. Mas, se todos pregavam o evangelho, o que havia para ser ensinado? Naqueles casos de conversão no livro de Atos, lemos que eles falavam sobre a divindade de Jesus e seu sacrifício por nós na cruz. O plano de Deus para nossa salvação, a importância da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, a vida cristã, suas bênçãos e obrigações, a ressurreição, o dia do juízo e a vida futura. É isso que ensinavam. Paulo resumiu o evangelho nestas palavras: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e versículo 24. Além do Senhor ter ordenado a pregação de sua palavra, este ensinamento é essencial à salvação, pois a fé vem através da palavra de Deus, como podemos ver em Romanos 10, versículo 17. Portanto, se o evangelho puro de Jesus Cristo for pregado e ensinado, os resultados serão sempre fé e obediência à sua palavra. Senão, os resultados serão fé mal orientada e obediência parcial. Há muitas outras passagens que tratam da necessidade de ensinar e ouvir o evangelho. Pesquise por estas passagens, por exemplo, João 8:32, João 12:48 e Romanos 10, versículo 14. Tudo isso nos indica que os homens estão perdidos, Romanos 3:23 e capítulo 6, versículo 23. Por isso, é preciso pregar o amor e a salvação que Deus nos concede através de Cristo. Podemos ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 8
e João 3, versículo 16. E que por meio da obediência os homens podem receber perdão, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, e Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Aqueles que permanecem ignorantes da vontade de Deus, ou que se recusam a obedecê-la, estão perdidos, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 ao 9 e Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Por tudo isso, sabemos que a pregação e o ensinamento da palavra de Deus, em toda a sua força e pureza, são essenciais. Ajudar aos necessitados. Temos vários exemplos na Bíblia mostrando que a igreja não só se preocupava com os necessitados, como também os ajudava, na medida do possível. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, versículo 44 a 45. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 2. Veja também versículo 3 ao 9. Essas contribuições eram feitas voluntariamente e não por exigência. E lemos em Atos 4, 32 ao 37, sobre a atitude que os seguidores de Cristo devem tomar sobre seus bens. Diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Lemos novamente em Atos 6 acerca de uma contenda entre os cristãos judaicos e gregos sobre a distribuição diária de alimento às viúvas. Por causa disso, os apóstolos convocaram toda a congregação para escolher 7 homens justos e cheios do Espírito Santo, os quais cuidariam desta fase essencial do trabalho da igreja. Anos depois, o apóstolo Paulo foi levar à igreja de Jerusalém uma oferta das congregações dos gentios, conforme a sua explicação em Romanos 15, do 25 ao 26, e sobre as contribuições aos irmãos mais necessitados. Paulo escreveu à igreja em Corinto: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 2. Sabemos então que devemos contribuir liberalmente para o sustento dos menos privilegiados e necessitados. Mas quem é digno de receber este auxílio? Seria qualquer pessoa que lhe pede? Os meios de decidir sobre isso são difíceis e arriscados. Sabemos que, principalmente, os membros fiéis do corpo de Cristo devem receber a nossa atenção no setor da caridade, isto é, os pobres, velhos, viúvas, órfãos de famílias cristãs e todos que passam necessidades, casos de incêndio, doença grave, morte ou outras calamidades. O que a Bíblia diz sobre este ponto? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé. Gálatas 6:10. Entretanto, nem todos dentro da igreja são dignos de nosso auxílio. Por exemplo, podemos notar em 1 Timóteo capítulo 5 que um cristão fiel deve receber ajuda financeira apenas se não pode ajudar-se a si mesmo e não tem parentes cristãos capazes de ajudá-lo. Veja lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. O dinheiro que pertence ao Senhor tem que ser usado cuidadosamente e não dado a qualquer pessoa que peça auxílio, independente da sua verdadeira situação. Porém, isto não é tudo. Os membros da igreja devem ajudar também aos não-membros dentro das suas possibilidades, se eles merecem auxílio. Leia Tiago capítulo 1, versículo 27 e Tiago capítulo 2 sobre este item. Através das nossas obras de caridade, feitas com amor cristãos, podemos aliviar um pouco o sofrimento que existe no mundo, além de ganhar mais almas para o reino. E de onde vem o fundo para este tipo de serviço? Vem, obviamente, de oferta dos membros, conforme sua capacidade e vontade. A oferta, ela é voluntária. E podemos encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 2. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 9. E capítulo 9, versículo 6 ao 7. Isso significa que se os cristãos deixam de ser generosos, a igreja não terá meios para ajudar aqueles que passam necessidades. Por falta de contribuições conforme os ensinamentos bíblicos, muitas igrejas têm que patrocinar festas, leilões, rifas, bazares e outras atividades para angariar recursos. Tudo isso contra os mandamentos e exemplos bíblicos sobre a parte monetária. Vamos agora à última das 3 partes que compõem o trabalho da igreja: edificar a igreja. A palavra edificar significa construir, fortalecer, melhorar, encorajar e ajudar aos membros para que cresçam espiritualmente. Quais são algumas das atividades que edificam a igreja? Elas incluem o estudo da palavra, confraternização, louvor em conjunto, auxílio mútuo, boas obras, amor fraternal e etc. Entre as muitas passagens sobre este tópico, leia Mateus 28, 19 e 20, Atos 9, 31, Romanos 14, 15, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 19 e Efésios capítulo 4, versículo 12. Por favor, meus caros e amados alunos, leiam estas passagens. Então, o que é que nós podemos concluir? Já descobrimos em várias lições que Cristo é o único cabeça da igreja e que cada congregação é obrigada a cumprir a sua tarefa espiritual sob a autoridade de Jesus. A igreja é uma entidade simples, dedicada às 3 obras acima mencionadas: ensinamentos da Bíblia, atos de benevolência e edificação dos membros. Muitos veem a igreja como uma organização um tanto política e social, com uma complicada administração e ambiciosos programas para financiar as suas instituições e projetos. Mas a igreja não é nada disso segundo a Bíblia. A igreja é constituída de congregações independentes, cada qual com seu próprio programa de pregação, trabalho missionário, contribuições voluntárias, benevolências e edificação mútua.
O plano do Senhor é o melhor, sendo o único meio de obedecer exatamente aquilo que Ele quer que façamos em seu serviço. E tudo isso é com a finalidade de salvar almas e louvar a Deus. Este é o trabalho específico da igreja. Os setores político, comercial e social em si nada tem a ver com a igreja bíblica. O corpo de Cristo é um corpo espiritual que existe no mundo, mas dele não participa. A igreja procura apenas obedecer a Deus e servir aos homens, permanecendo pura e santa. E isso para a salvação de todas as pessoas possíveis e para a glória do seu Criador. Esta é a Igreja de Jesus e este é o seu trabalho e a sua missão. Obrigado mais uma vez pela perseverança de todos vocês, pois somente dessa maneira seremos salvos. A igreja é para os cristãos. Amém, amados irmãos? Até a próxima. Fiquem com Deus e até lá.